Quando a gente fala de transformação, muitas vezes a gente está falando de transformar uma situação existente numa situação desejada. Então, esse processo de transformar uma situação ou uma realidade, ela se dá hoje cada vez em cenários onde a complexidade é cada vez mais alta. Então, a gente tem coisas novas acontecendo nessa sociedade, em termos de comportamento, em termos de economia. A gente tem novas tecnologias sendo descobertas e evoluídas, e essas tecnologias e tendências impactam todos os setores, todos os negócios, né? Ela realmente muda a nossa percepção de presente e de futuro. Então, quando a gente fala de transformação, que é um assunto que virou rotina, que virou trabalho de diferentes profissionais em todo tipo de empresa, né, em empresas de diferentes portes, para todo tipo de setor. Então, para cada contexto, para cada um desses cenários, a gente tem necessidades diferentes quando a gente fala de transformação. E principalmente quando a gente fala da ligação da transformação com o design thinking. E aqui eu gostaria de comentar um pouco disso, né? De onde parte a necessidade, ou de mais ou menos como se configura essa necessidade, e como o design thinking ele vem como uma proposta, uma abordagem que pode auxiliar esse processo de transformação. Então, se você trabalha numa startup ou você é empreendedor e está começando, está iniciando o seu negócio, muitas vezes você tem uma maior liberdade em relação a processos utilizados, metodologias utilizadas, até mesmo em relação à oferta que você está disponibilizando no mercado. Ainda que você tenha algumas limitações em relação a investimento, em relação até à sua capacidade produtiva. Mas você realmente tem essa liberdade para rever processos e realmente você tem muitas vezes uma página em branco, onde você pode propor metodologias novas, onde você pode propor uma proposta de valor que seja muito inovadora e muito nova. E daí, transformação, como se conecta nesse cenário? Muitas vezes, você tendo esse tipo de liberdade e limitação, você pode pensar em como se transformar em relação a filosofias e crenças, né? Como se desprender de toda uma visão passada, né? De como se desprender de algumas crenças em relação a público, em relação a processos, métodos, teorias, que realmente estão impedindo de você alcançar o potencial do seu serviço, o potencial da sua oferta. Então, assim, é necessário também uma transformação, às vezes, de pensamento, né? De utilizar realmente metodologias que sejam mais adequadas para você, de fato, começar a compreender um pouco melhor qual é o problema que você está resolvendo e como você vai gerar um serviço inovador e vai gerar lucro também, né? Então, é uma forma de se conectar com o tema da transformação. Se você já trabalha numa empresa grande, provavelmente os seus desafios estão também relacionados a não só uma mudança de filosofia, de crenças, de cultura, mas também estão muito relacionadas a todo o legado, todo o histórico que foi construído, seja em relação a processos digitais, processos analógicos, sistemas e ferramentas, metodologias, cadeiras, né, capacitações, capacidades internas da empresa. Tudo isso tem que ser transformado, né? Tudo isso tem que ser mudado, né? Transformado mesmo, para que a empresa possa ganhar velocidade e possa responder à altura esse novo mercado, esse novo cliente, esse consumidor muito mais exigente, crítico, desprendido
né, esse cliente que tem uma série de outras alternativas, né? Então, como você cativa, como você constrói a lealdade desse cliente? Oferecendo uma melhor experiência. E para oferecer essa melhor experiência, você tem que transformar toda a companhia, tem que transformar uma série de processos. Então, muitas vezes, diferente de uma startup ou do empreendedor que está numa fase inicial, você tem que trabalhar com a gestão de mudança, a gestão de mudança do estado atual que aquela empresa se encontra para o estado futuro. Então, assim, você tem que fazer uma gestão dessa transformação mesmo, né? E assim, para você que também trabalha com consultoria, por exemplo, você é um consultor de negócio, um consultor de transformação digital, consultor de TI, um consultor de design, aí também o seu cenário é bastante complexo, porque muitas vezes você tem que entender do mercado e você tem que entender do cenário de diferentes empresas, de diferentes portos. É lógico que todo mundo busca uma especialização, um nicho, um segmento onde vai atuar. Ao mesmo tempo, você tem que ter essa desenvoltura em diferentes temas para poder conduzir e acompanhar a transformação dentro dessas empresas. Então, nesse sentido, como você também consegue se transformar em relação a mindset, em relação a metodologias, em relação ao que você de fato está executando, como você se transforma para aplicar aquilo que você prega, né? Então, isso é muito importante. E como que, tudo bem, ok, como que o design thinking se relaciona com tudo isso, com transformação? Vocês podem perguntar, mas por que o design thinking apareceu agora, como se não houvessem outras ferramentas, como se a gente já não estivesse trabalhando para resolver esses problemas? Sim, muito tem sido feito de forma inclusive colaborativa com profissionais de diferentes áreas que já têm trabalhado com isso. Porém, parte dessas práticas que existem, que sempre existiram, elas fazem parte do problema, né? Então, muitas dessas ferramentas e métodos geraram os problemas e os cenários não tão desejáveis que a gente vive hoje. Então, por isso que existem abordagens que consideram as contribuições de diferentes linhas de conhecimento e de ciência, justamente para propor um método, uma abordagem simplificada, que também está em linha com o mínimo que o mercado pede hoje, né? Que é a questão da empatia, da colaboração e da experimentação, que são grandes pilares do design thinking. Então, o design thinking ele vem aí como uma proposta de possível caminho, possível solução que vem sendo utilizado por grandes empresas, grandes companhias, e não sou eu que estou falando. Se você for perguntar para a maior e melhor companhia, consultoria de inovação, ela vai te dizer que o design thinking e a forma de pensar do design, ela é uma boa prática, é uma possível abordagem para trabalhar com complexidade, para trabalhar num cenário de transformação e para criar, gerar inovação. Então, nesse sentido, o design thinking ele tem muita relevância para esse contexto, né? Então, como a gente fala, né? Então, essa questão da empatia, da colaboração e da experimentação. Quando a gente pensa em empatia, a gente está pensando naquela qualidade, naquela competência que é mais valorizada para o profissional do futuro e todo profissional. Então, em tempos de inteligência artificial, a empatia é uma qualidade, né, uma competência que é desejada para profissionais de todos os tipos, né, de engenheiros a psicólogos, a atendimento, a CEOs. Então, você realmente tem essa visão de ter um processo mais empático. Por quê? Porque a gente precisa
entender o nosso cliente, não só o nosso cliente, mas a gente tem que entender e se colocar no lugar de todos os atores, de todas as pessoas envolvidas nesse ecossistema. Então não se trata apenas de entender e oferecer a melhor proposta para o nosso cliente, mas também entender quem está envolvido nesse processo. Quem é nosso colaborador? Quem está lá levando a nossa bandeira? Né? Então é muito importante também a gente levar em consideração isso. Então, assim, a gente sai de um cenário de business to business, business to consumer, para falar realmente de humanos para humanos. Então, isso é muito importante e o exercício da empatia é uma coisa estimulada pelo design thinking, né? E assim, a colaboração. Então, essa visão de colaboração, ela é muito importante e ela também é promovida pelo design thinking. Então, esse trabalho mais multidisciplinar e não aquele trabalho que segrega, aquele jeito de trabalhar antigo, né, que coloca as pessoas fazendo coisas nas suas caixinhas, não se conversam o suficiente, não compartilham dos mesmos objetivos, né? Então, isso é muito nocivo para o cenário que a gente está vivendo, porque a gente precisa contar com o melhor das pessoas, a gente precisa ter uma diversidade de repertórios, de perspectivas, de conhecimentos para gerar inovação. Então, assim, essa abordagem multidisciplinar que o Design Thinking promove, ela é muito útil para esse processo, né? E é uma excelente prática também, porque muitos problemas da experiência do cliente, muitos problemas internos, eles vêm realmente desses silos que a gente chama, né, nessa visão de silos, onde os departamentos não conversam muito entre si e onde há também um pouco daquele telefone sem fio, né? Então, isso é também um ganho, um benefício muito grande do design thinking. Outro também, assim, né, para já ir encerrando, né, essa visão da experimentação. Então, o design thinking, ele também estimula que você prototipe e teste a sua solução. Ou seja, que você comece a tangibilizar a sua ideia, a sua solução, para comunicar e para obter feedback das pessoas envolvidas e também do seu cliente, principalmente do seu cliente. Então, isso é muito legal, porque tem a ver com outra tendência, que é a cultura maker. Então, assim, enquanto a gente está pensando em ideias, existe um pequeno percentual de pessoas que estão lá testando essas ideias, prototipando e fazendo. E são essas pessoas que se tornam grandes pioneiros, né, no seu setor. Por quê? Porque realmente a gente às vezes tem aquele apego, né? Fala assim, eu não vou contar minha ideia para ninguém, porque vão roubar minha ideia. O pessoal sempre fala essas coisas. Mas assim, não se esqueça que isso pode ser uma grande bobagem. Porque da sua ideia, do sucesso da sua ideia, ele depende 5% da ideia e 95% do seu poder de execução. Então, se você desenvolver e implementar muito bem a sua ideia, você pode ter sucesso. Mas se você só tiver uma boa ideia, não prototipar, não testar, não comunicar, não desenvolver, aí realmente é só mais uma ideia e que várias outras pessoas estão tendo. Então, assim, quando você pensar, puxa, não vou contar minha ideia porque alguém vai roubar minha ideia, se pergunte, será que nesse mesmo momento outras pessoas não estão tendo a mesma ideia que eu tô tendo? Então, assim, a gente também tem que praticar aí um exercício de humildade, né? E nesse sentido, a experimentação ela está muito presente no design thinking, que é essa abordagem aí, ora filosófica, bastante científica, né, que propõe justamente esse teste, essa validação de hipóteses, justamente para você diminuir, né, diminuir a distância entre as suas premissas, as suas verdades e realmente a realidade, o que existe na verdade. Então, é um ótimo exercício para você praticar realmente
o reenquadramento de problemas e o desenvolvimento de soluções que sejam mais inovadoras, mas não só isso, você também vai trabalhar nesse processo de gestão da transformação, né, do entendimento do cenário atual, do entendimento do cenário futuro desejado e todo esse processo de transformação para esse cenário futuro, né? Então é uma ferramenta super válida, né? Uma abordagem super válida. E aqui é uma questão de, ok, não posso ficar parado, né? Então, assim, sabendo que essas qualidades, elas são tão importantes para esse futuro super promissor que a gente está vendo, a gente não pode ficar parado. A gente tem que começar e a gente tem, uma vez começado, evoluir, praticar cada vez mais. Então, assim, eu compartilho muitos vídeos de dicas de livros, de dicas de ferramentas. É uma forma da gente começar a discutir, disseminar sobre o assunto, né? E eu gostaria muito de ouvir de vocês também, né? Deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, também deixem as suas perspectivas, que vai me ajudar a refletir e evoluir a minha forma de pensar, né? Então eu sou muito aberta a isso e para mim é um ganho tremendo quando há a possibilidade de ter uma discussão super rica e super construtiva, né? Então espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou bem extenso, né? Mas ao mesmo tempo é um tema muito amplo, né? Um tema que não cabe nesse vídeo e tampouco caberia assim numa série, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem que falar sobre isso. Então agradeço a todos que assistiram até o fim. Um grande abraço, um beijão.